Bom dia, gente! Boa segunda-feira para você. Hoje é dia 17 de agosto, já entramos na terceira semana das 4 semanas que estão presentes no mês de agosto. Que bom poder iniciar mais uma semana aqui com vocês e nós estamos num projeto muito legal essa semana, que é falar essa semana e esse mês, né? Que é estudar sobre o livro de Cântico dos Cânticos e nós estamos falando essa semana com os casais, com as famílias, e nós estamos aprendendo princípios bíblicos para serem aplicados no seu dia a dia. Então, gente, hoje sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos continuar com os nossos estudos de todos os dias falando sobre Cântico dos Cânticos. O assunto de hoje está muito legal, muito especial, então você pode já pegar aí sua Bíblia, uma caneta, para fazer as anotações necessárias para o seu aprendizado de hoje. Como você pode perceber, o cenário de hoje está diferente, porque hoje eu não estou em casa. Eu precisei vir até o meu consultório, na verdade agora 5h30 da manhã, eu precisei vir até o meu consultório, porque logo depois de vocês, eu vou estar participando de uma live, de uma outra live, com os meus jovens adventistas lá da cidade de Boa Vista, lá em Roraima, né? Então, eles têm um grupo de manhã muito especial e eles estudam o livro Mente, Caráter e Personalidade, esse livro aqui, ó. E hoje estarei estudando com eles um dos capítulos desse livro. Então, a gente acaba essa live aqui, eu já tenho que começar a me organizar para a live com eles, então eu acabei mudando de lugar, porque depois a vida continua, né? A gente já tô aqui, depois já vai pra academia, depois já vai pro trabalho, e assim a vida vai seguindo. Então, você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. É um prazerzão receber você aqui e poder estudar a Bíblia contigo hoje, certo? Então, olha só. Gente, nós vamos orar, pedir sabedoria ao Papai do Céu, a Deus, que Ele nos dê sabedoria agora para que possamos aprender com o conteúdo de hoje, ok? E também, se você tiver algum pedido a fazer ou algum agradecimento, você pode fazer, manda aí, que quando chegar no final do nosso encontro, eu estarei orando por você e aí nós vamos citar aqui o seu pedido de oração. Como eu sempre falo para vocês, por mais que talvez eu não lembre na hora da oração, mas tem o anjinho aqui do meu lado que anota tudinho e manda pro céu. E aí, o seu pedido vai chegar ao trono de Deus, certo? Vamos orar? E depois que nós orarmos, então, você pode pegar a sua Bíblia no livro de Cântico dos Cânticos para o nosso estudo de hoje. Mas antes da oração, a gente já estava esquecendo aqui, ó, de mandar um bom dia especial pro povo que já apareceu aqui para mim, que é a Adri, bom dia, sua linda. A minha mãe, bom dia, mãe. A Val, bom dia, Ionara. E para todos aqueles que... bom dia, que não apareceram aqui para mim, mas que estão presentes neste momento, ok? Vamos orar? Pai de amor, muito obrigada por todas as bênçãos que tem nos dado. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais um dia e de mais uma semana. Que possamos, Senhor, escrever a nossa história nesses próximos dias de uma forma que venha a agradar o Teu nome. E para isso, Senhor, viemos buscar os Teus conselhos na Tua palavra para aprendermos mais sobre Ti. Abençoe, Senhor, os casais que estão assistindo e que eles possam aplicar no dia a dia os teus conhecimentos. Também aqueles que não são casados, mas que possam entender o princípio e quando estiverem, possam ser felizes de acordo com a tua instrução. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, muito bem. Olha só. Hoje eu quero estudar com vocês o capítulo 2 do livro de Cântico dos Cânticos, mas 2 versos em especial, tá? O livro de Cântico dos Cânticos, ele se dedica a mostrar pra gente o relacionamento, na verdade, ele mostra pra gente aqui o amor, né, de uma forma bem interessante e de uma forma diferente do que muitas pessoas pensam do que a Bíblia apresentaria. Aqui no Cântico dos Cânticos, ele vem falando sobre sexualidade, sobre sexo, sobre relacionamento de uma forma muito sábia. E muitas vezes nós criamos algumas ideias de como nós pensamos, né, que seria essa questão dos relacionamentos e nós, às vezes, excluímos Deus da jogada. E aí, esse mês de agosto, eu passei até agora 17 dias, contando com hoje, né, dizendo pra você que muito da forma como nós pensamos sobre relacionamento, sobre sexo, sobre sexualidade, nós aprendemos errado. E Deus sim... E Deus sim tem relação com isso. Tanto é que tem um livro da Bíblia que fala sobre isso.
A nível de curiosidade para você, Salomão escreveu cerca de 1.005 cânticos. Nós não temos acesso aos outros 1.004 cânticos, mas nós temos acesso a um desses cânticos, que é esse aqui. Na verdade, se atribui a Salomão também 2 outros salmos, mas o cântico dos cânticos é esse aqui. E aí, olha que interessante, esse aqui é o cântico dos cânticos, né? Então, o cântico dos cânticos vem falando sobre relacionamento conjugal, sobre sexo, sobre sexualidade, sobre amor, sobre relacionamento, e é sobre isso que a gente vai falar hoje também, tá bom? Lá no capítulo 2, no verso 2 e no verso 3, tem algumas informações bem importantes. E hoje vem falando com os homens primeiro e depois com as mulheres. Olha só, no verso 2, capítulo 2, verso 2 diz assim, ó. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. E o verso 3 fala assim... Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e desejo dela me assentar. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Gente, olha só que interessante, né? Qual o lírio entre os espinhos, qual é a minha querida entre as donzelas? Esses dias eu estava vendo um vídeo. Eu já falei pra vocês que nos casamentos, quando a noiva entra, o que me chama a atenção é a reação do noivo, né? É interessante ver como esse noivo a olha quando ela está entrando na igreja. É interessante ver a emoção, é interessante ver o sorriso, os olhos brilhando. Então é bonito de ver essa reação quando o noivo ele vê a noiva, né? É algo interessante. E aqui vem falando de um homem que ele tem um olhar especial sobre a amada. E aqui ele faz uma comparação. Ela é como lírio. As outras donzelas são como flores com espinhos. Olha que interessante, né? E aqui já faz a gente parar para pensar, você que é homem, né? Você tem um olhar especial sobre a sua esposa? Você consegue ter um olhar de forma que faça com que ela se destaque em relação às outras mulheres, ou até mesmo da sua família, ou as outras mulheres que você convive, ou as outras mulheres, enfim... Né? Isso é importante, isso é muito importante. Você tem um olhar diferente, ela é especial para você. Você é alguém que valoriza essa mulher, você é alguém que cuida dela, você é alguém que diz para ela o quanto ela é especial, porque aqui nós vemos o esposo, né, no caso, eles ainda não estavam casados neste momento, no capítulo 2 ainda era um momento de cortejo, tá? Pré-nupcial. Eles ainda estavam, né? Se conhecendo, se aproximando, querendo uma companhia do outro. E ele traz aqui para ela justamente traz pra gente essa comparação. Qual o lírio entre os espinhos, tal é minha querida entre as donzelas. Homens, né? Isso é muito necessário muitas vezes. Meu pai que usa uma expressão, ele fala assim, Fran, mas homem é do brutão, ele fala. O homem é do trabalho pesado, o homem é de sair para resolver os problemas, é correr atrás de dinheiro para pagar conta. O homem se preocupa muito com isso. Mas meninos, homens, queridos, amados, é importante que você tenha esse olhar aqui também. Tá? A sua esposa, ela é alguém especial, e eu tenho falado muitas vezes que é responsabilidade delas, das mulheres, promover esse ambiente de harmônico dentro de casa, é responsabilidade das mulheres promover o seu desejo por elas. Eu já tenho falado várias vezes sobre isso, mas também é seu dever ter esse olhar diferenciado sobre a sua esposa. Também é seu dever ter esse cuidado por ela. Embora você esteja sempre, né, voltado para questões do dia a dia, e aí é importante, mulheres, que vocês entendam que esse olhar sobre você também depende, né, da forma como você lida com a situação, da forma como você o trata. Isso também está relacionado à maneira como você lida com a situação. Mas, homens, é importante que vocês entendam também que essa é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a mulher, ela vai lá e ela busca e ela proporciona, é necessário que você tenha também esse olhar diferenciado em relação à sua amada, tá? Então, se você não tem aquelas palavras carinhosas, aquele jeito gostoso do lidar com ela, é importante que você desenvolva isso. Isso vai fazer toda a diferença, né? Por mais que com os outros, né, no sair, ao lidar com o seu dia a dia, na sua vida no dia a dia, você tenha que às vezes ser mais rude, ou você vive num ambiente em que precisa que você desenvolva muito mais essa questão da sua firmeza, enfim, mas com a sua esposa você tem que lembrar que você é doce.
Você tem que lembrar dessa doçura nas palavras, no trato. Ela é a sua amada. Ela é a única mulher para quem talvez você acaba se fragilizando, entende? Então, é importante que você desenvolva isso. E olha como é lindo, como é poético, né? E para as mulheres isso é interessante. Ela vê você tem um trato firme com talvez o seu trabalho, talvez não com grosserias, né? Mas um trato firme talvez com os funcionários, talvez com os seus colegas. Talvez o seu trabalho exija muito de você, mas com ela você tem essa condição, essa fragilidade. Isso é muito, muito gostoso de se ver. Entende? Quando alguém tem esse sentimento por você. Então, isso é interessante, tá? Aqui, só mais um detalhe que pode fazer toda a diferença. Aqui ele fala assim, ó, qual o lírio entre os espinhos é a minha donzela. Gente, quem aqui gosta de pegar no espinho? Eu não gosto. Eu não gosto de pegar no espinho, porque o espinho machuca. E aqui vem algo interessante para você parar para pensar. As outras mulheres para você têm espinhos, ou seja, afastem-se. Ele tinha desejo aqui de estar com o lírio, né? Não com os espinhos. Então você precisa entender que para você a sua amada é o lírio e só ela é o lírio. Ninguém mais é lírio. Você não pode ter vários lírios. É um lírio. Tanto é que na frase anterior ao verso 2, né, ainda no verso 1, fala assim, ó, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, né? O lírio dos vales, tá no singular. Então, a sua esposa é o lírio. As outras são espinhos. Você não pode ter vários lírios. Isso mostra pra gente também, em relação pra gente parar pra pensar, né? Em relação às outras mulheres, que gere afastamento. Você não deve se aproximar. E aqui, gente, olha só. Dica de consultório para vocês. Às vezes, o seu casamento não tá muito legal. Às vezes, você e a sua esposa... Hoje agora falando com os homens, tá? Às vezes, você e a sua esposa não estão muito legais, assim... O relacionamento não tá fluindo. Parece que tá difícil de lidar com essa questão do relacionamento. E aí, às vezes... Talvez a secretária, a colega de trabalho, uma amiga de infância, sei lá, aparece na sua vida e você tem a tendência de querer desabafar, porque afinal de contas é uma mulher também que talvez possa ajudar você. Gente, não faça isso, tá? Porque isso abre portas para a intimidade. E ao abrir portas para a intimidade, quando alguém está carente, pode dar um problema muito sério. Então, se você está com algum problema de relacionamento com a sua esposa e vocês estão distantes um do outro, procurem terapia. Entende? Uma terapia de casais, procurem se reorganizar, porque senão uma traição ou algo assim pode acontecer. Entende? Então, o espinho, né, causa afastamento. E tem que ser assim. Entende? Quando você faz um compromisso com uma esposa, é só com essa esposa. E aqui é a mesma coisa para as mulheres, né? Embora aqui é uma fala dele, mas é a mesma coisa para as mulheres. Você tem o seu marido, você não tem que desabafar com outros homens, você não tem que ser amiga de outros homens, você não tem que nada. A intimidade e a amizade e a cumplicidade e o companheirismo é com o seu marido. De todos os relacionamentos que existem na Terra, o mais íntimo é entre um homem e uma mulher. O mais íntimo. Nem com os nossos pais nós temos um relacionamento tão íntimo quanto com o cônjuge. Então, existe nessa questão do relacionamento entre homem e mulher, entre marido e mulher, essa coisa gostosa e bonita de se ver. Então, eu não posso ter o relacionamento íntimo com o meu marido e também ter um relacionamento, por exemplo, com intimidade com o meu marido, intimidade com fulano, intimidade com... Entende? Claro, se você é casada, você pode conhecer que eu digo assim, ter no seu ciclo de convívio outros homens, talvez o seu amigo, enfim, pode, mas intimidade, gente, é só com o seu marido. Ou seja, você não vai procurar desabafar nem nada disso. Não tô dizendo que você não pode nem conversar lá no seu trabalho, bom dia, boa tarde, boa noite. Pode, agora intimidade, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Intimidade é só com o seu cônjuge. E a mesma coisa vocês, mulheres, porque nós mulheres, muitas vezes somos muito carentes. E essa é a nossa... Na verdade, homens e mulheres são carentes. Às vezes colocam muito esse peso da carência sobre as mulheres, mas homens e mulheres são carentes. Muito cuidado com essa questão do que você busca, das formas que você busca para aliviar essa sua carência. Isso pode gerar problemas para você,
tá? Lembra que só a donzela é o lírio. As outras são flores espinhosas. E aí, gente, o espinho, né? Você já machucou o seu dedo num espinho? É ruim, é desconfortável, machuca. Ou seja, não entre nessa questão de ter a sua amada e ao mesmo tempo se aproximar de outras, né? Isso pode gerar em você ou para você, enfim, muitos problemas no seu relacionamento. Então, foge desse negócio, tá bom? O melhor que você faz é cuidar da sua amada e dela somente. E aqui também, do outro lado, né, também é válido você com o seu amado também, ok? Deixa eu ver aqui a hora. Se nós temos tempo, temos mais um tempinho. Olha só, gente, que interessante. Lá no verso 3, aí ela falando, né? Interessante que ele começou dizendo que ela era como lírio entre os espinhos e que entre as outras donzelas, né? Ela era o lírio, ou seja, ele tinha um olhar especial sobre ela. E aqui depois vem falando qual a macieira entre as árvores, ela falando, né? Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Olha quantas palavras bonitas ela usa para falar do amado. E antes da gente entrar em outras lições, assim, mais especificamente, mulheres, cuidado com as palavras que você usa para se referir ao seu esposo, e cuidado com as palavras que você usa para falar com o seu esposo. Entende? Existe uma das... Não sei se você já ouviu falar sobre as 5 linguagens do amor. E existe uma das linguagens do amor que é palavras de afirmação. E não é só você ficar elogiando. Palavras de afirmação é quando são pessoas que se sentem amadas por meio das forma como você fala as palavras para elas. Então, por exemplo, assim... Tem gente que se sente muito amada quando você chega e fala: olha, muito obrigada pela sua ajuda, você fez a diferença pra mim. Ah, muito obrigada porque, entende? Ou então, nossa, como você é inteligente, você sempre consegue achar um jeito pra conseguir resolver alguma coisa. Então, existem pessoas que elas têm as palavras de afirmação como uma forma de se sentir amadas. E uma coisa interessante que eu tenho observado ao longo dos anos de profissão, geralmente, a gente não pode dizer que são todos, mas geralmente, palavras de afirmação é uma das linguagens do amor que os homens apresentam. Então, ou seja, para eles é muito importante que você diga coisas positivas em relação a eles. E cada vez que você, talvez para tentar fazer com que ele faça aquilo que você gostaria que ele fizesse, ou arrumar a torneira que tá pingando, ou o chuveiro que queimou, enfim, você usa palavras negativas, isso gera um afastamento, porque quando você usa essas palavras e diminui ele, né, na verdade ele não, é como se não buscasse ter esse compromisso. Então, mulheres, muito cuidado com as palavras que vocês falam, né? As nossas palavras têm um poder muito grande, e elas podem causar grande união ou elas podem causar grande afastamento. Então, é de extrema importância que você aprenda a lidar com essa situação, que você aprenda a ter palavras doces, porque olha só, quando ele fala para ela que ele demonstra para ela, né, que ela é especial, que ela é única, ela tem ali palavras lindas para falar sobre ele, que olha como qual a macieira entre as árvores do bosque, ou seja, ela também faz uma diferença entre ele e os outros homens. Entende? Ou seja, ele é a árvore frutífera. Os outros homens são as árvores estéreis. Elas são as árvores sem frutos. Ela também tem um olhar especial sobre ele. E esse olhar especial que ela tem sobre ele faz com que a janela, ela fala assim, ó, ela deseja por ele. Ela deseja a presença dele. Olha, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra. Debaixo dela me assento e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ou seja, ela se regozija na presença desse amado, entende? Ela deseja, ela aproveita a presença desse amado. Aqui ela fala, debaixo da sua sombra eu me assento e o seu fruto é doce como o paladar. Então, além de ter cuidado com essas palavras, mostra aqui o quanto é gostoso quando você, esposa, se regozija na presença do seu marido, quando você se alegra com ele, o fato de estar com ele, quando você consegue parar tudo que você está fazendo para estar com ele. E essa é uma das muitas reclamações dos homens, viu, meninas, que eu vejo aqui no consultório. Muitos deles trazem isso, mas Fran, ela tá sempre ocupada.
Ela tá sempre correndo atrás de uma coisa, de outra, limpando casa, cuidando de filhos, e ela nunca tem tempo pra mim. Sim, essa é muitas das reclamações dos homens. Talvez não seja reclamação do seu marido, mas é uma reclamação de uma forma geral. Nós mulheres, com essa história que contaram pra gente de que somos multitarefas, né? E isso não é uma verdade, mas eu explico pra vocês isso em outro momento. Contaram pra gente que nós somos multitarefas e nós mulheres muitas vezes acreditamos que somos multitarefas e por conta disso, acabamos nos envolvendo com tantas atividades no nosso dia a dia e acaba se esquecendo de quem realmente é importante. Então, em questão de filhos, acaba se esquecendo muitas vezes em relação a marido, e aí vai se perceber que se gerou afastamento quando as coisas já estão bem avançadas na questão do distanciamento. Então, é importante que você entenda, que você aprenda que cuidado com as suas palavras e busque alegria em estar na presença do seu esposo. Entenda que ele também precisa de você. Ele precisa da sua atenção, ele precisa que você tire um tempo para sentar no sofá e ele deitar no seu peito, deitar no seu colo, vocês ficarem juntos, vocês conversarem. É importante que você entenda que antes de dormir, aquela conversa gostosa antes de dormir, ela é importante, tá? É importante que vocês entendam essas pequenas, percebendo esses pequenos detalhes. E muitas vezes, meninas, falamos e não acabamos por não ouvir. Então, isso é importante que você desenvolva também esse hábito de ouvir, né? Ontem eu disse para os maridos de vocês que eles precisam ouvir as mulheres. Marido, se você não assistiu ontem, ouça a sua esposa. As mulheres, elas têm uma condição muito legal, assim, de ter um olhar, uma visão periférica maior, entende? Nós conseguimos ver algumas coisas além das quais muitas vezes os homens não veem. E muitas vezes os homens, para não pedir conselho às suas esposas, acabam fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Ou não, às vezes nem é tanto de qualquer jeito, mas acabam não avaliando coisas que seriam importantes de ser avaliada. Então, olha só, converse com a sua esposa, né? Peça para ela o que ela pensa sobre as situações. Você já tenha passado, eu já vi na minha casa isso acontecer. Minha mãe falar assim, olha, não faz tal coisa que não vai dar certo, não vai lá que não vai dar certo. E meu pai fez, né? E aí depois teve que, como diz o ditado, dar a mão à palmatória, que a minha mãe tinha razão. E eu vi isso muitas vezes na minha casa e também vejo questões de consultório. Então, as mulheres têm essa condição. Então, mulheres, né? Já que vocês são tão importantes assim, abram possibilidade para que esse marido deseje a sua presença, deseje falar com você. Você também, abrindo essa questão, né? Tem um olhar diferenciado sobre esse cônjuge e palavras doces para esses homens tão amados que têm essa linguagem do amor tão presente, que são as palavras de afirmação. E se você não sabe do que eu tô falando sobre as linguagens do amor, entra lá no meu canal no Facebook, Franciele da Silper. Lá tem uma série de 7 vídeos falando sobre as linguagens do amor. Então, se você não assistiu a série de 7 vídeos falando sobre as linguagens do amor, entra lá, assiste, descobre qual é a tua linguagem do amor, qual é a linguagem do amor do teu cônjuge e vamos começar a falar a linguagem do amor certa um do outro para que haja um relacionamento muito mais gostoso e satisfatório e sadio. Feito, gente bonita! O apelo de hoje é, Fran, entendi o que Deus está querendo falar. Entendi, é isso que Deus está querendo falar. Se você é homem e chegou agora, você tem que assistir o começo dessa live de hoje, porque no começo eu falei pra vocês. Se você chegou só na segunda parte, você pegou só o melzinho, a coisa boa, né? Mas volta lá e assiste no começo também, que é importante, tá bom? Meu apelo de hoje é, Fran, eu entendi o texto bíblico e agora eu quero viver esse texto bíblico na minha vida. Então, se você entendeu a importância do que eu tô falando, manda aí seu coraçãozinho, o seu gostei, que é a forma que nós temos de nos comunicar, para você me dizer, Fran, entendi. Se eu sou mulher, entendi. Vou ter cuidado com as palavras com o meu esposo e vou ter cuidado em relação à maneira como eu o trato. Vou ter esse respeito por ele. Se você é homem, entendi, a minha donzela, ela é especial entre as outras donzelas, ou seja, para mim ela é um lírio, as outras mulheres para mim são como espinhos. Eu tenho que me afastar das outras e ter olhos só para minha donzela. Se você é homem e você entendeu isso também, manda aqui para mim o seu coraçãozinho, manda aqui o seu gostei, que
que vai ser bem importante para a gente conseguir, né? Esse aqui é o meu apelo. Então, eu apelo a você, você aceita esse apelo se manifestando das formas que eu expus aqui para você. E se você não é casado, mas você entendeu, ou casada, né? Mas você entendeu a importância desse princípio, faça isso, gente. Nunca vi alguém que serve a Deus não ser beneficiado no sentido de não se dar mal, né? Então, as pessoas que servem a Deus, elas, por mais que pareça como José, você lembra? José fez o certo e foi para a prisão, mas ele estava sendo preparado para ser o governador. Por mais que pareça que tá tudo meio desencaminhando nas coisas aí, mas os filhos de Deus, aqueles que obedecem a Deus, estão indo pelo caminho melhor, ok? Ou pelo melhor caminho. Feito, gente bonita. Então tá, olha só, agora nós vamos orar. Então eu quero orar pelo seu pedido, orar pelo seu agradecimento. E depois disso nós vamos encerrar o vídeo. Eu quero mandar um beijo especial pra você. Então você não sai daí, tá bom? Não sai daí, porque daí eu quero mandar um beijinho pra vocês. Deixa eu achar aqui os pedidos de oração, minha gente. Ah, Ionara, hoje quero iniciar agradecendo pelo sucesso na cirurgia do meu pai e na recuperação da saúde do meu amigo Francisco Júnior. Vamos agradecer, né, pelo seu pai que fez a cirurgia. Vamos orar pela recuperação dele e pelo seu amigo também, o Francisco. Deixa eu ver quem mais aqui mandou pedido de oração. Adri. Bom dia, Fran. Bom dia a todos. Peço oração pela minha família e pela Fabiana Drum e sua família também. Vamos orar. Mira. Oi, dona Mira, sua lindona. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Vamos ver quem mais aqui. A minha tia Nena, lindona, que ontem, gente, eu não falei o pedido dela, mas ela mandou. Aqui, ó. Bom dia, Fran, querida, ore por mim. Vamos orar hoje pela minha tia. A Edenira escreveu, bom dia a todos, peço oração pela família e pelo meu esposo, Diego, Jaqueline e Tatiana. Vamos orar por essas pessoas também, hoje estarão nas nossas orações. A Rúbia, peço oração pelos meus filhos, em especial pela Caroline de Lima, por todas as famílias da Igreja do Portal da Maestra e por nosso clube de aventureiros. Estaremos orando sim. A Fábio escreveu, peço oração pela minha família, meu pai, mãe e meu filho, pela minha vida conjugal, financeira e pelo meu trabalho. Vamos orar por você, Fábio, com certeza, tá bom? A Ali escreveu, bom dia, Fran, peço oração por mim, por meu filho João Victor, nosso relacionamento. Um bom início de semana a todos. Vamos orar. Deixa eu ver quem mais manda pedido de oração aqui. Pedidos. Vamos ver. A Ionara coloca oração pelo meu casamento. Vamos orar sim. E depois eu mando então o bom dia para todo esse povo lindo que apareceu por aqui. Mas antes vamos falar com Deus. Depois aí eu mando o meu bom dia especial para vocês. Pode ser, gente? Vamos orar? Feche seus olhos aí e vamos falar com o Pai. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, pela saúde, pela paz, pelos teus cuidados. Obrigada, Deus, por estender de forma tão generosa as tuas mãos sobre nós. Obrigada, Pai, por nos deixar na tua palavra conselhos para que tenhamos uma vida conjugal saudável e feliz. Ajuda, Senhor, essas pessoas que estão assistindo essa live, que elas possam praticar com os cônjuges esses conselhos que o Senhor tem deixado aqui. Por mais, Senhor, que ao escutar, talvez elas estejam tão magoadas com o cônjuge, talvez eles venham num relacionamento que já está desgastado há tanto tempo, e talvez, Senhor, não tenham mais nem forças para colocar esses princípios no casamento. Mas, Senhor Deus, coloca no coração de cada um que eles possam crer que esse é o caminho. E que ao crer, Senhor, que este é o caminho, que tenham forças, Pai, para recuperar esse relacionamento. E aqueles, Senhor, que estão com um casamento tudo ok, Senhor, tudo bem, que há harmonia entre o casal, que isso continue acontecendo cada vez mais. E também, Senhor, por aqueles que não são casados, mas que possam entender esses princípios e aplicar no relacionamento o dia que estiverem, Senhor, nessa união tão preciosa para Ti. Pai querido, então, de uma forma muito especial, abençoe os lares desses amados que estão orando comigo neste momento. Pai querido, também, antes de orar, foram citados vários pedidos aqui. Agradecimentos, pedidos por saúde, por recuperação. Como a Ali colocou também, pedido em relação ao relacionamento dela com o filho. A Edenira, que pediu pelo esposo, pela família. E a Adri, Senhor, a Rúbia, a minha tia Nena. Essas pessoas, Senhor, que pediram oração a Ti. Pai querido,
cuida delas. Acalma o coração delas. E que elas entendam que tu és um Deus que faz tudo ao teu tempo e que possam crer em ti e esperar em ti. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, porque nós temos essa oportunidade de, assim como essas pessoas, recorrermos a ti no meio da dificuldade. Então nos ajuda, Senhor, a darmos os passos que precisamos. Abençoa o dia de cada um desses meus amados que oram comigo nesse momento. Que tenhamos, Senhor, sucesso nas nossas escolhas e que possamos reconhecer a tua presença com a gente. É o que pedimos e agradecemos, não somos merecedores, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente linda. Eu quero mandar aqui um beijo super especial para esse povo que passou por aqui. Adri, beijo, lindona. Bom dia para ti, tá bom? Vera, sua linda, minha mãe. Bom dia, mãe. Que Deus te abençoe. Val, lindona, beijo para você. Tenha um ótimo dia. Ionara, beijo, linda. Muitos beijos para você. A Fábio, tem um ótimo dia, tá bom? Beijo para você. Bom dia, Fran, ela escreveu aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. A Rúbia, né? Lindona, beijos pra você. Bom dia, Fran, e a todos. A Solange e o Cris. Bom dia, Fran. Bom dia, esse casal lindo. Que Deus abençoe vocês, viu? Que Deus abençoe muito, muito vocês. A Dona Miriam. Bom dia, Dona Miriam. Bom dia pro seu Sadi também. Que Deus abençoe muito vocês. Deixa eu ver quem mais aqui. O Samuel. Bom dia, Samuel. Que bom receber você aqui. Venha mais vezes, viu? Tenha um ótimo dia. Minha tia Nena. Beijo, minha tia. Bom dia pra você. Que Deus te abençoe. A Edenira. Bom dia, Edenira. Que Deus abençoe você, querida. Muitos beijos pra você. Deixa eu ver quem mais aqui. A Ale. Bom dia, Ale. Que bom que você passou por aqui. A Elisa. Bom dia, Fran. A Elisa escreveu bom dia, lindona. Que Deus te abençoe muito, tá bom? O Paulo. Bom dia, Paulo. Que bom que você passou por aqui. O Charles. Bom dia, Charles. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Ele colocou aqui. Bom dia e ótima semana. Obrigada, viu? A Ionara escreveu gratidão, agradecendo também este momento que a Fran dedica seu tempo para refletir a palavra de Deus. Muito bem, eu que agradeço pelo agradecimento. Que Deus abençoe você, tá bom, lindona Ionara? A Ionara escreveu gratidão aos nossos 20 anos de relacionamento e muito aprendizados. Jair Cabral, estamos em constante evolução. Muito bem, Ionara. E pro seu Jair Cabral também, ó. Que Deus abençoe vocês, viu? Deixa eu ver quem mais aqui. A minha tia Nena tem um ótimo dia. E a Ionara colocou aqui uma semana de luz e paz para você. Obrigada. Gente, beijo, bom dia. Que Deus abençoe vocês. E amanhã, 5h30 da manhã tem mais, hein? Peraí. Assistiu? Compartilha. Compartilha, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.